frutificará a sua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Muita alegria, nós estamos aqui em reunir-nos em mais uma ocasião, mais uma oportunidade para buscar ao nosso Deus juntos, com o povo de Deus, junto com as nossas famílias, nesse tempo que Deus nos dá. É um domingo diferenciado, esse é o domingo do Dia das Mães, uma grande oportunidade que a gente tem aí de estar aí, os que podem, os que têm ainda a oportunidade, né, de estarem com as suas mães, e portanto num número um pouco menor, mas não menos abençoados. Nós estamos aqui para um tempo de adoração, um tempo para louvar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, não é, nas nossas vidas, de tantas as formas, de tantas as maneiras, e aquilo que também diz respeito às nossas mães, não é um motivo de grande gratidão, de grande louvor a Deus, por essas mulheres tão importantes que Deus colocou nas nossas vidas. Nós abrimos aqui nesse instante o nosso culto e também realizamos aqui nesse instante o nosso momento de oração pelos motivos, pelas razões que nós trazemos. Viemos de mais uma semana, mais um tempo que Deus nos deu, com questões que queremos apresentar ao Senhor, estamos aqui para isso. Eu vou ler aqui com vocês o versículo que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 66, o último deles do livro de Isaías, o versículo é o 13, que você desejando, você pode acompanhar aí comigo na sua Bíblia, no seu celular ou na tela também, tá? Ele diz assim, Isaías 66, 13, vai dizer assim: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. É uma palavra representando o Senhor nosso Deus. Em Jerusalém vocês serão consolados. Diz assim, assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Aqui nessa palavra de esperança que o profeta, entre outros assuntos que ele está cobrindo nesse capítulo, ele traz, ele diz, ele vem falar sobre consolação, sobre fortalecimento. E para falar sobre isso, o caminho pelo qual Deus usa, o caminho pelo qual é registrado aqui na palavra de Deus, é a ilustração de uma mãe. Porque na figura materna a gente encontra essa referência de acolhida, de recepção para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos abençoar quando nós precisamos. E Deus, querendo ser muito claro na sua mensagem, Ele vem dizer aqui assim para nós, assim como uma mãe consola o seu filho, seus filhos, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Aqui a ideia aponta para Jerusalém, porque por todo o Antigo Testamento, Jerusalém representava o centro do encontro com Deus, o centro da adoração, porque era lá que o templo estava, era lá que tudo acontecia. Mas nós que nos reunimos para um tempo de culto, nós podemos entender que também podemos encontrar na ocasião de estarmos juntos com o povo de Deus, uma ocasião de consolação, em meio à realidade do culto, em meio à nossa busca ao Senhor, não é? Essa busca ela pode ser lá em casa, ela pode ser no nosso dia a dia, quando juntos com Deus ali nós estamos, oramos, pelo Espírito nós nos conectamos ao Senhor, mas o tempo de culto a gente precisa ver ele com esse especial que ele é,
um tempo também do qual a gente pode se unir, um tempo do qual a gente pode e deve se fortalecer, não é? E entre tantas expressões que um culto pode ser, o culto ele também engloba, ele também tem a ver com um tempo de consolação. Porque às vezes a gente cruza uma semana, meus irmãos, e a gente recebe notícias as quais a gente não gostaria de receber, não é verdade? Questões de saúde, questões médicas, novos desafios, problemas que teremos a resolver, perdas familiares, quantas coisas, às vezes uma única semana, de um domingo a um domingo do qual a gente se reúne, a gente realmente tem essa condição da qual a gente precisa ali, em meio ao nosso tempo de adoração, também ouvir ao Senhor, também sentir o cuidado do Senhor. E esse tempo de culto aqui, ele também deve ter essa característica, um tempo do encontro para que o Senhor nos acolha, para que o Senhor nos receba e nos console. Ainda que venhamos aqui servir a Ele com a nossa casa, com a nossa família, igual a gente acabou de cantar, mas sim, nós também somos recebidos pelo Pai acolhedor. E é nesse aspecto que nós vamos orar nessa noite. Passamos por uma semana aí, alguns irmãos tendo notícias médicas, coisas a serem lidadas. A família da irmã Beth também teve uma perda essa semana, nós estamos orando por eles. Também tenho apresentado a minha família, que também teve uma perda essa semana, mas de uma forma ou outra. São questões e questões das quais nós temos a orar. Eu convido vocês todos a se colocarem em pé e, além desses pedidos expressos que a gente tem tido, é um mês também da família e nos voltando ao Deus das famílias, né, o Deus de famílias, a gente está aqui para orar pelas famílias, para orar pelas nossas necessidades, não é? Enquanto eu farei aqui essa oração de início de culto e de intercessão, ore comigo na concordância das suas palavras, da sua mente, coloque-se diante do Senhor, ore pela sua família, não importa se ela é uma família numerosa, grandona, não importa se ela é uma família pequenininha, mas ore ao Senhor pela sua família, não é? Aquilo que a gente acabou de ouvir aqui numa canção, consagre ao Senhor, apresente a sua família, apresente as famílias da igreja, viva esse um tempo de intercessão numa oração só, da qual a gente fará em torno de todos esses assuntos, mas vamos assim falar com Deus, tá bem? Eu vou dar aqui alguns segundos para que você tenha uma palavra sua, pessoal, particular com o Pai, e daqui a pouquinho a gente ora juntos aqui em alguns segundos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, nosso Deus, nós estamos aqui para mais um tempo de culto e estamos gratos, Senhor Deus, porque quantos não puderam estar aqui nessa noite, quantos não tiveram essa oportunidade, esse privilégio, e cada um de nós que aqui estamos aqui para participar desse momento, e nós agradecemos por isso. É bom estar aqui para te louvar e para adorar e para aprender do Senhor nessa noite. Abençoe também aqueles que estão conosco à distância, mas que participam desse momento aqui. E o nosso pedido, Senhor Deus, de antemão e antes de qualquer coisa, é que nessa oportunidade aqui haja foco, ó Pai, dos nossos corações, haja um direcionamento das nossas vidas na direção do Senhor, por meio de Jesus Cristo. Que esse tempo aqui é para o Senhor, é com o Senhor, e nós queremos, Senhor Deus, aproveitá-lo, ó Pai. Queremos entregar o nosso melhor ao Senhor. Então, por favor, nos ajude, que o Teu Espírito, ó Pai, que habita os Teus filhos, Senhor, Ele ajude a cada um de nós aqui a mantermos, ó Pai, o nosso foco, a nossa dedicação de tempo, de olhar, de atenção
em todos os sentidos, a tudo aquilo que tem a ver com o Senhor e com o que o Senhor está manifestando e promovendo por meio desse culto. E que assim, Senhor Deus, as nossas vidas sejam, ó Pai, um terreno fértil, produtivo, ó Pai, apto a experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos nessa fé, nessa confiança, porque cremos, pautados naquilo que aprendemos e observamos na Tua Palavra, que o Senhor é um Deus, o Senhor é um Pai acolhedor, o Senhor é um Pai de consolo. A gente vem das nossas semanas, Senhor Deus, e a tantas coisas, Senhor Deus, a gente lida, em questões tantas o Senhor nos faz vitoriosos, o Senhor nos leva a conclusões abençoadas, o Senhor nos dá êxitos, ó Pai. E é muito bom se ajuntar aqui ao domingo para que a gente, no louvor, no orar, em todos os atos de culto, a gente agradeça ao Senhor, reconhecendo o que o Senhor fez de bom nessa semana. E pessoalmente, Senhor Deus, nessa semana eu tenho motivos significativos, claros, os quais me fazem lembrar que o Senhor estava comigo, que o Senhor estava me abençoando, que o Senhor estava fazendo ali coisas novas. E é com muita alegria e gratidão que eu e os meus irmãos, ó Pai, a gente se coloca a lembrar do que o Senhor fez de bom nessa semana, porque isso nós trazemos como uma memória, como uma lembrança de gratidão ao Senhor. Mas nós também, ó Deus, em cada semana que vivemos, a gente encara novas coisas, novas notícias, novas situações das quais algumas talvez a gente já vinha de alguma maneira sendo preparados para elas, outras não, outras nos pegam de surpresa, mas jamais pegam, ó Pai, o Senhor de surpresa. Mas, Senhor Deus, essas questões todas, Senhor Deus, são ligadas às vidas, às nossas vidas, de nós que viemos aqui para se ajuntar ao Senhor, com a Tua família, ó Pai, para esse tempo de culto nessa noite. E cremos, Senhor Deus, que o Senhor é esse Deus, ó Pai, Deus de famílias, o Deus que como uma mãe consola filhos, o Senhor consola os seus, o Senhor conforta os seus. Diante de cada quadro difícil, quadro pesaroso, momento a ser encarado e lidado, o Senhor é um Deus de resposta, o Senhor é um Deus de força, o Senhor é um Deus de caminho, o Senhor é um Deus de amparo, e em tudo isso, ó Pai, todas essas questões são expressões da sua consolação e do seu conforto sobre nós. Então, muito obrigado por isso, ó Pai, é com grande satisfação que a gente se lembra disso, que no se encontrar nós também somos cuidados por Ti, e que essa noite seja uma noite de cuidado sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor observa cada coração que aqui está, cada vida, cada família, o que pessoalmente cada um traz dessa semana, Senhor Deus, e enquanto viemos para louvar, adorar e agradecer, que a gente também, Senhor Deus, tenhamos, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor ministrar por meio dos Teus filhos nessa noite, nós tenhamos a grande oportunidade de sermos, ó Deus, cuidados por Ti, confortados, consolados pelo Senhor. Então é assim que nós oramos nessa noite. Pai, cuide de cada enfermo, ó Pai, desses nossos dias, desses nossos tempos. Ó Pai, quadros, realidades médicas, questões, ó Pai, em curso, e nós apresentamos todas diante do Senhor. Oramos por todos, ó Deus, que estão enfrentando a dengue nesses dias, ó Pai, esse quadro médico que tem se ampliado e alcançado a tantos, Senhor Deus. Proteja, Senhor Deus, dê, ó Pai, um alívio aos doentes e cura, Senhor Deus, mas ao mesmo tempo pedimos, Senhor Deus, para que esses dias complicados, ó Pai, dessa doença presente, eles sejam abreviados, eles sejam terminados, Pai. E abençoe, Senhor Deus, a todos que estão enfrentando dificuldades dessa natureza nesses dias. As demais enfermidades, aqueles que tiveram notícias médicas, aqueles que terão que aguardar novos momentos, ó Pai, por novas definições, como a nossa irmã Zenaide, ó Pai, dirija e promova a Tua serva, Teu bom plano em tempo oportuno do Senhor, ó Pai. Enquanto isso, cuide da Tua filha, ministre ali aquilo que ela precisa no devido momento, no devido modo, Pai. Queremos colocar e apresentar diante do Senhor a vida do Alex também, essa possibilidade ou não de uma nova cirurgia necessária, Pai, ligado à sua saúde, ligado ao seu coração, cuide da vida dele, ó Pai, e o abençoe naquilo que ele precisa, Senhor Deus. O Senhor, ó Pai, acima de qualquer conselho médico, o Senhor sabe de tudo, ó Pai, que diz respeito às nossas existências, e ainda o Senhor sempre, 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 o Senhor é Deus de milagres.
Então cuide do seu filho e nós o oramos e apresentamos ele diante do Senhor nessa noite. Mas apresentamos todos os demais enfermos, ó Pai, em quadros variados, diferentes, aqueles quadros crônicos, pedimos pela continuidade de reparação e recuperação do nosso amado irmão Luiz, presbítero, cuide dele e da G, cuide dos demais irmãos também, Senhor Deus, vivendo algum dia complicado, dias difíceis, que a Tua graça esteja sobre eles. Cuide daqueles que estão enfrentando luto nesses dias também, Senhor Deus. Nesse ano, já muitas famílias, Senhor Deus, que despediram, ó Pai, de pessoas amadas, quer da nossa igreja aqui, quer de familiares nossos, ó Pai. Algumas como um resultado inevitável do processo dessa nossa existência, ó Pai, mas tantos que foram tomados, ó Pai, de surpresa, tantos que se depararam com uma realidade de morte, ó Pai, triste, profundamente, ó Pai, mais do que o normal, ó Pai, algo muito avassalador, ó Pai, na conjuntura das famílias, algo que tantas vezes é tão difícil de ser superado, e nós apresentamos, ó Pai, ao Senhor todas essas famílias, todos esses nomes, ó Pai, que o Senhor conhece muito bem. Nessa semana, de uma maneira especial, apresentamos, Senhor Deus, a família, ó Pai, a vida da irmã Beth, que se despediu do seu genro, após esse longo período de tratamentos, ó Pai, de dedicação na busca, Senhor Deus, de terem dias melhores ali para o Roberto, Pai, mas aprove, ó Pai, os seus dias se concluírem, e cuide da família nesse momento, ó Pai, que a Tua consolação suprema esteja ali, ó Pai, sobre a vida dessa nossa irmã, assim como também sobre a família, ó Pai, a minha família, cuide da minha mãe, cuide da minha tia, dos meus primos, ó Pai, diante da notícia, do repentino que chega e que muda tudo, cuide daqueles corações ali, Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, tudo isso é necessário e são coisas das quais só o Teu Espírito pode dar. Então é assim que nós oramos e apresentamos certos de que o Teu cuidado está, ó Pai, sobre todos nós. Abençoe as nossas famílias, Senhor Deus, nós queremos orar. Esse é o mês de famílias, ó Deus, o Senhor é um Deus de famílias e nós queremos colocar as nossas famílias nas Tuas mãos. Mas queremos, Senhor Deus, apresentá-las ao Senhor, mas queremos também nos colocar como servos do Senhor em prol das nossas famílias, ó Deus. E queremos rogar por aquilo que aos olhos humanos tantas vezes parece difícil, impossível, até tudo queremos deixar aqui diante do Senhor. Ó Pai, como cantamos aqui, queremos dedicar, ó Pai, os nossos lares ao Senhor. E visite cada família, ó Pai. Visite os casamentos, os casais dessa casa aqui, Senhor Deus, porque são dias difíceis, ó Pai. O dia a dia corrido de muitas necessidades, de muita pressão, de muitas, ó Pai, situações específicas, ó Pai, deixam as pessoas às vezes tão desgastadas por si só naturalmente, e os relacionamentos exigem sempre tanto de todos nós. Abençoe os casamentos para que os casamentos sejam fortalecidos no Senhor, que homens e mulheres se dediquem, ó Pai, a renutrirem, realimentarem, renovarem as alianças, ó Pai, que firmaram com o Senhor, que a dedicação pelos filhos seja real, ó Pai, e que o Teu amor e graça, ó Pai, seja renovado sobre os casamentos. A educação dos filhos, ó Pai, é um tema de grande necessidade, ó Pai, sempre, ó Pai, nós oramos e apresentamos, Senhor Deus, clamamos ao Senhor, que a Tua graça esteja, ó Pai, sobre pais e mães que estão educando, ó Pai, aqueles que estão crescendo, aprendendo a ser como os pais, que os pais sejam exemplos, ó Pai, e ajude, ó Pai, os pais a serem os exemplos que eles precisam ser. Nesse Dia das Mães, ó Pai, nós agradecemos por essas mulheres tão especiais, Senhor Deus, nós Te louvamos pela vida delas, Senhor Deus. Nós também oramos, Senhor Deus, por todos que estão namorando, por todos que estão noivados, por todos que estão objetivados ao casamento, ó Pai. Sabemos que essa é uma decisão séria, uma aliança a ser feita diante do Senhor, e queremos, Senhor Deus, que a nossa casa, aqueles que estão próximos a nós, experimentem, Senhor Deus, uniões fortes junto a Ti, ó Pai, que é o elo principal de toda a união, e fortaleça o caminho, ó Pai, de tudo aquilo que Teus filhos têm vivido, ó Pai, porque amamos família, nos dedicamos, Senhor Deus, a isso que de tão precioso o Senhor criou, e que mais e mais as nossas famílias sejam fortalecidas por Ti, Pai. Abençoe a nossa igreja a ser uma igreja, ó Pai, de atenção, de dedicação, um belo e bom instrumento do Senhor sobre as nossas famílias também. É assim que nós oramos, ó Pai, é assim que nós clamamos, enquanto dedicamos as nossas famílias e clamamos por elas, ó Pai, nessa noite. É assim que nós agradecemos por tudo isso, Pai, e visite, Senhor Deus, cada coração, abençoe-nos para esse tempo de culto, assim como já oramos aqui, Senhor Deus, com a equipe no início desse culto,
Nos ajude a estarmos plenos para te adorar, para te ouvir, para, ó Pai, te entronizar, ó Pai, em muitas maneiras nessa noite, que em tudo o Senhor se agrade e que nós sejamos abençoados nesse tempo de culto aqui nessa noite. É assim que nós oramos e te pedimos, o nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. O teu nome exaltarei. O nosso prazer é adorar ao nosso Deus. Nós possamos agradecer ao nome dele. Com palmas, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz. O teu trono até a cruz, minha dívida pagar. Morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz. Do teu trono até a cruz, minha dívida pagar. Morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz. Do teu trono até a cruz, minha dívida pagar. Morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Amém. Exaltaremos esse nome porque nós o amamos. Jesus, nós te amamos como amamos o nosso Deus. Vamos entoar esse cântico. A terra passará, teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, que morto parecia estar. A escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar. O que era perdido
ti. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção Nós rendemos aos teus pés, Senhor. Recebe, Pai, o nosso afeto e devoção. ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos porque Ele é o Deus que nos livra do fogo, Ele nos livra de qualquer tipo de situação que nós podemos estar. Nós estávamos conversando antes do culto e a gente estava falando sobre a vontade do Senhor. Nós sempre oramos e, Senhor, faça a sua vontade. Mas às vezes a vontade de Deus ela não é tão boa para a gente naquele momento. Às vezes a vontade do Senhor é que você passe por essa situação, mesmo sendo difícil, mesmo sendo dolorosa na sua vida. É a vontade do Senhor. Nem sempre a vontade do Senhor é aquela que nos deixa sorrindo, alegres, contentes. Mas a vontade do Senhor, ela é boa e ela é perfeita sobre as nossas vidas. Nós podemos crer que seja qual for a situação, nosso Deus nos livra de todo mal. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar,
o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, virá chover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, virá chover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Virá chover de novo. Eu creio em ti. Oh, oh, Enquanto entoamos o próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de devolver os seus dízimos e as suas ofertas. O Fabiano está ali no fundo com a maquininha para os irmãos que precisarem. E nós vamos entoar um cântico de louvor ao Senhor, que diz que Ele é grande, que Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Grande é o nosso Deus e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda
luta contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento, a oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. Por cada vida que trouxe, Senhor, até aqui, Senhor, os dízimos e ofertas, ó Pai, que puderam, Senhor, contribuir na tua casa para o mantimento da tua obra, Pai. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor não deixe, Senhor, faltar, Senhor, na mesa de cada filho teu. Continua abençoando, prosperando aquele, Senhor, que não pôde, Senhor, trazer, mas o Senhor conhece o coração, o íntimo. Senhor, eu peço que o Senhor dê, Senhor, uma porta de emprego, que o Senhor dê, Senhor, a provisão para o teu filho, para a tua filha, Senhor, trazer na próxima oportunidade, Senhor. Aqueles que estão também acompanhando pela live, que não puderam estar na tua casa, Senhor, ou, Senhor, seja motivo de enfermidade, seja outro motivo, que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa e que eles possam estar aqui, Senhor, ou, Senhor, ofertando a sua vida e ofertando também, Senhor, aquilo que o Senhor traz nas nossas mãos, Pai. Eu agradeço, Senhor, por esse período de louvor, que cada vida saia tocada, Senhor, aqui, através do teu Espírito Santo, e agora que nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor, e meditar, Senhor, refletir, e que ela produza frutos nas nossas vidas, ó Pai. É isso que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pregar sem microfone, né? Muito bem. Bom, mês de maio, mês da família. Nós estamos refletindo sobre esse assunto absolutamente importante para a vida da igreja. A família é a base da igreja, né? É a partir de famílias que nós construímos uma igreja. A gente não constrói a igreja de outra coisa, porque quando a gente olha o plano original de Deus, não está escrito lá que ele formou uma igreja, está dizendo que ele formou famílias, né? E as famílias se reúnem, e a reunião dessas famílias formam a igreja. Por isso que nesse mês de maio a gente sempre dedica, todos os anos, meditações acerca da importância e do quão é fundamental a família. A família, ela é, não à toa, aquilo que é mais atacada pelo mundo, né? Se a gente pegar absolutamente qualquer
assunto, qualquer polêmica, qualquer modernidade, qualquer coisa nova que se inventa, é contra a família. Se você parar para pensar, você vai ver que de alguma forma ela busca atacar a família. Porque se você destrói famílias, você destrói relacionamentos, você destrói legado, você destrói a construção da próxima geração. E uma geração que ela é criada sem uma família, sem referências paternas, sem estrutura, você faz o que você quiser com ela. Você consegue levá-la para onde você quiser, você consegue ensinar o que você quiser, você consegue transformá-la naquilo que você quiser. Se você gosta de ler, eu vou te indicar um livro que ele não é um livro cristão, mas ele te mostra a ideia de um mundo sem família. Ele se chama Admirável Mundo Novo. É um livro bem antigo, é um livro de ficção científica, e ele mostra um mundo no futuro onde a tecnologia tomou conta e as pessoas não são mais feitas em casa, elas são feitas em laboratórios. E elas não têm famílias. Desde que elas nascem, elas são tratadas por enfermeiras e elas são colocadas em uma sociedade onde esses cuidadores vão educando essas crianças e eles todos são educados e providos a partir do programa que aquele universo, que aquele mundo provê eles. E eles vão sendo ensinados e o mundo vai crescendo. E você vê como é a dinâmica de um mundo onde as relações pessoais não são baseadas em famílias. E aí um dia eles encontram uma ilha num lugarzinho escondido. A gente sabe que é os Estados Unidos, porque ele deixa muito claro que é a América. E lá ele encontra uma tribo de bárbaros. E os bárbaros, eles têm filhos da maneira natural. E eles vivem em casas e onde dentro dessas casas tem um homem vivendo com uma mulher e eles têm os seus filhos. E isso é um absurdo. E aí eles trazem esse primata, que vive nessa coisa que eles chamam de família, para viver na sociedade deles por um tempo. E eles ficam fascinados pela vida que ele vive. E aí você vai ver a dinâmica acontecendo. É um livro bastante interessante, ele deve ter filme sobre isso, eu não me lembro exatamente, mas vale a pena você ler para você imaginar como seria um mundo sem uma família que funcione. De novo, não é um livro cristão, mas ele vai te dar uma visão bem interessante do que seria um mundo em que a família não é o centro das coisas. Olha, já dou spoiler que vai dar tudo errado. Tudo vai dar errado nesse livro. Mas muito bem, hoje é um dia especial para a gente, é um dia das mães, e a gente quer aproveitar essa oportunidade para falar das mulheres. Então, já que são as mães, então a gente vai falar sobre as mulheres, né? Uma família, como a gente disse, ela é formada de um homem e de uma mulher, e esse homem e essa mulher constroem esse lar, e esse lar tem a sua prole, né? Tem a sua descendência, e aí a gente começa a ter uma família. Então, parte fundamental daquilo que é a família é a mulher, e como hoje é o Dia das Mães, a gente vai falar sobre essa personagem fundamental, que é a mulher. Eu e o Leandro tiramos no par ou ímpar quem que ia falar, porque um de nós ia ter que apanhar, né? A hora que chegar em casa, a mulher vai pegar e eu perdi, então orem por mim no final, né? Eu vou ter que enfrentar a patroa e o negócio vai ser feio. Mas muito bem, eu quero não falar mal de mulher hoje, eu não vou fazer piadinhas, tá? Eu não vou falar que a culpa é de vocês, eu não vou falar, tá? Eu prometo que eu não vou fazer isso, tá bom? A gente vai falar das mulheres a partir do texto de Gênesis 2, que a gente já leu na semana passada. Eu convido que você abra a sua Bíblia aí e acompanhe comigo a leitura. Na semana passada a gente fez uma leitura maior. Essa semana a gente vai ler só do versículo 18 de Gênesis 2 até o versículo 24. Gênesis 2, do versículo 18 até o versículo 24. Eu vou ler na Almeida, porque na NVI ele muda a palavra. Não tem nenhuma perda significativa, mas ele muda a palavra e eu queria usar a versão que tem essa palavra, tá? Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja idônea. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse nome seria o deles. Assim o homem deu nomes a todo gado, aves do céu, todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora idônea para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia lhe tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem.
Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonharam. Muito bem, vamos orar? Pai, te louvamos e te bendizemos pela tua palavra que foi lida. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor ilumine as nossas vidas e nos conduza, Pai, na compreensão daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pedimos, Pai, que a sua palavra faça morada nos nossos corações, que ela transforme as nossas vidas e que nós possamos ser edificados pelo entendimento dela e que ela possa mudar as nossas vidas para que nós sejamos homens e mulheres segundo a tua vontade. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Muito bem. Quando a gente lê esse texto de Gênesis 2, contaminados pelo nosso tempo, com a cabeça de quem lê esse texto agora, no ano de 2025, você provavelmente é levado a ter algumas conclusões ruins a respeito desse texto, especialmente se você é mulher. Eu sei, é a palavra de Deus, e na sua cabeça você fala assim, é bom, porque foi Deus quem mandou escrever. Mas você lê e você fica incomodado, eu sei que você fica. Primeiro porque parece o seguinte, parece que Deus fez um negócio para o homem e deu para ele, como se fosse uma propriedade dele. Parece. Você pode chegar nessa conclusão. Parece que ela é secundária. Ela é a ajudadora. É a auxiliar. É a assistente. Auxiliar de escritório. É o meu oficial. Não é isso que parece? Parece isso. Parece que é a estagiária do homem. Parece. Talvez você leia e você olhe o seguinte. Olha só. Ele deu ela como ele criou os animais. A fêmea do macho só. Ela é só o objeto que foi feito para satisfazer ele, para cuidar dele, para ficar ali com ele. Mas se tem uma coisa que esse texto não fala, é isso. E por isso que eu queria me concentrar hoje nesse trecho, nesse texto, e explicar e depois que já está tudo pronto, ele cria a mulher. E para a mulher ele fala assim, bota freio nesse cara. Ele foi feito para ir, para fazer. Ela foi feita para não deixar ele fazer isso. Porque se deixar, ele vai embora. Ele foi criado para isso. A mulher segura ele. E aí você vai começar a entender quando o Provérbios 31 fala que a mulher sabe edificar o lar. Porque o homem vai fazer. Vai fazer. Se ele é um homem, ele vai fazer. Por isso que é da natureza do homem gostar de construir, gostar de mexer, gostar de fazer, gostar de ir, plantar, mexer com coisa, mexer com bicho, não tem muito medo das coisas, resolve, faz e acontece, e ele vai, e ele vai, e ele vai, e se você deixa, a Ariana sabe, é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele está lá enfiado, resolvendo as coisas dele e fazendo. Se ela não põe freio, ele vai. Aí Deus vai, cria a mulher e fala, controla ele. Põe freio nele. Se oponha a ele. Porque o homem tem o instinto e a natureza dele. Foi criado por Deus para isso. A gente vai falar sobre o homem depois. Em outro momento. Vocês vão ter a vingança de vocês. Mas ele vai agir conforme a natureza dele, conforme a criação dele. Se ele não tiver alguém que ponha ele de volta no lugar, ele vai. Aí a mulher, ela é a opositora, mas ela é a opositora fiel. Ela reclama o tempo todo do marido? Não. Mas sempre que ela vê ele no perigo, ela fala, cuidado. Essa é a função da mulher. A função da mulher é olhar o marido indo para um caminho de morte, indo para um caminho de dificuldade, indo para um caminho de destruição, indo para um caminho de ira, indo para um caminho de pecado, indo para um caminho de angústia, indo para um caminho de qualquer coisa que não seja o caminho de Deus. Ela tem a obrigação dada por Deus de se levantar e falar, esse caminho está errado. Em amor. Porque qualquer inimigo pode levantar e falar assim, ó, você está errado. E qual é o resultado disso? Briga, contenda. Porque se você falar que eu estou errado, eu falo que quem está errado é você. E aí eu vou me defender, e aí você vai se defender. Agora, quem te ama,
que ele é menor do que o outro, né? Por exemplo, se você pegar o auxiliar de escritório, ele é menor do que o administrador. O auxiliar de enfermagem é inferior ao enfermeiro. O auxiliar de professor é inferior ao professor. O auxiliar de almoxarife é inferior ao almoxarife. O meio oficial, sabe assim, ele é inferior ao outro. Na nossa cultura tem essa ideia. Mas você já parou para pensar que quando uma pessoa está internada na UTI, se a enfermeira, que é quem o auxilia, não cuidar dele, ele morre? E ela é a auxiliadora dele. Já parou para pensar que se o chefe do restaurante estiver cozinhando e os auxiliares dele não fizerem nada, ele não serve ninguém? Você já parou para pensar que em toda situação que você conseguir, olha só, se você estiver num ônibus, se o auxiliar do ônibus, que é o motorista, não dirigir, você fica parado no mesmo lugar. Seja lá quem for o auxiliador, o ajudador, o meio oficial, o trabalho dele às vezes é mais fundamental do que o do principal, porque se ele não faz, não acontece. É muito importante que você entenda isso, porque essa palavra, ela tem um significado muito importante. Essa palavra específica, exer. Porque diferente de auxílio e ajuda de maneiras comuns e de maneiras banais, essa palavrinha que Deus usou para falar da mulher, ele repete ela em alguns lugares. Essa palavra ela vai se repetir, por exemplo, vamos lá, em Gênesis, 2 vezes, no capítulo 2, quando ele vai criar a mulher, ele fala sobre a auxiliadora 2 vezes, ele fala Ezer e Ezer. Fora isso, ele vai aparecer uma vez em Êxodo 18, quando Moisés vai se referir ao próprio Deus, e ele fala que Deus os auxiliou. Depois disso, ele vai aparecer 3 vezes em Deuteronômio. As 3 vezes, Moisés não está falando de ninguém que não o próprio Deus. E ele está falando que Deus é o socorro, Deus é o auxílio e Deus é a ajuda. Depois disso, ele vai aparecer 11 vezes nos Salmos, a maior parte deles Salmos de Davi, onde Davi vai declarar que Deus é o auxílio e é o socorro bem presente. Nenhuma vez em Salmos ela fala sobre um homem, sobre socorro de ajuda de um para o outro, sobre você me dá uma mão aqui, me ajuda. Não. Todas as 11 vezes dos Salmos ele está falando sobre o socorro que vem de Deus. Depois disso ele vai aparecer em Isaías, Ezequiel, Daniel e Oséias, uma vez em cada. E as 4 vezes está falando de Deus. Essa palavra, no Antigo Testamento e no hebraico, ela só é usada em 2 situações. Quando fala de Deus e o socorro de Deus, ou quando ele fala que ele vai criar a ajudadora idônea do homem. É só nessas 2 situações. Ele não está usando uma palavra qualquer. Tem uma outra palavra para ajuda. Tem uma outra palavra para socorro. Me socorre aqui. Tem outra. Essa palavra que ele usa aqui, essa fidelidade, esse socorro bem presente, esse auxílio, só usa para Deus. Tanto que um dos nomes, uma das maneiras da gente glorificar a Deus é como Ebenezer. Ezer. Ebenezer. É isso, o Senhor socorreu. Pois é. Está falando de Deus. Deus usa uma palavra que é usada a Ele para falar sobre o ministério de serviço que a mulher vai prover. Isso é muito interessante da gente pensar. Não é uma palavra banal. Ela não é uma palavra que é usada de maneira tola na Bíblia. Daí que vem o interesse da gente saber alguma coisinha de hebraico, é para a gente achar esse tipo de coisa. Ele não usa para qualquer coisa. Não é socorro igual guincho, não é socorro igual de me ajuda aqui. Não. É aquele socorro que só pode vir daquele, se não vier daquele, não vem de ninguém. O socorro que a mulher pode prestar ao homem, só ela pode prestar, e se ela não prestar, ninguém mais vai prestar. Porque quando Davi fala que o socorro que Deus presta a ele é esse, Ezer, ele está dizendo que o socorro de Deus é único, e se Deus não o socorre, ninguém o socorre. Essa oposição que a mulher faz ao homem em amor, só a mulher dele pode fazer. A mãe dele não pode fazer por ele. A irmã dele não pode fazer por ele. A melhor amiga dele não pode fazer por ele. A namoradinha, a amante, qualquer coisa, não pode fazer por ele. Só a esposa é capaz de prover esse serviço. Esse socorro, esse auxílio, essa ajuda, só a esposa dele é capaz de prover para ele. Porque é só depois que eles dois se tornam uma só carne. Ela consegue entendê-lo de uma maneira como ela só se entende. E aí ela é capaz de fazer isso por ele. Porque enquanto ela não o entende, como ela se entende,
ela não consegue amar e ser fiel da maneira que ela precisa, logo, ela não pode promover esse socorro. Deus nos entende como só Ele entende, por isso Ele é capaz de prover esse socorro para a gente. E isso vai além. Se nós olhamos o Novo Testamento, a gente vai perceber que esse auxílio, esse socorro, ele tem um símbolo no Novo Testamento. A mesma palavra, a mesma ideia, o mesmo conceito que é usado para a mulher no Antigo Testamento, dizendo que ela é a ajudadora idônea, o auxílio, o auxiliador, o ajudador, você vai encontrar em Jesus quando ele promete o Espírito Santo. Quando ele fala assim, olha só, mas o ajudador, o texto às vezes vai colocar como o consolador, mas a palavra é ajudador, o paráclitos, né? Essa palavra que está ali é a mesma ideia. Quando ele promove o Espírito Santo na vida do homem, ele está dizendo de alguma forma, é um símbolo, tá? É a mesma função da mulher na vida do marido. Efésios 5 vai falar que o homem é como Cristo. É o símbolo. O homem, dentro de um casamento, simboliza Cristo, sendo o cabeça da igreja. Não é isso? A gente conhece esse texto. Muito bem. A mulher, dentro desse casamento, o símbolo dela é o do Espírito Santo, o ajudador. E o que o Espírito Santo faz por nós? Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. A mulher, como a ajudadora idônea do homem, vai ajudar o homem nas fraquezas dele. Naquilo que ele não é capaz de resolver, ela é o socorro fiel que ajuda ele a ser capaz de resolver. Quando a gente olha em Lucas 1, quando fala sobre o Espírito Santo conversando com Maria e o nascimento de Jesus, vai mostrar como o Espírito Santo enche a pessoa e o incentiva para o exercício ministerial, incentiva ele à fé, incentiva ele ao trabalho para Deus. Qual é a função de uma mulher como auxiliadora idônea? Se não usar a vida dela para abençoar o seu marido e incentivá-la no serviço ao Senhor. Essa é a função de uma mulher. Quando a gente olha o Espírito Santo em João 14, 26, vai dizer que ele é um instrutor e um ensinador amoroso. A mulher instrui e ensina em amor. Quando a gente olha Romanos 8, 14, mostra que o Espírito Santo é alguém que conduz amorosamente até Jesus. A mulher vai fazer esse papel nos filhos especialmente, mas no marido, como aquela pessoa que incentiva ele à vida de fé. Ele é o sacerdote do lar? É, mas lembra dos ajudadores? Quando a gente vê na Bíblia a vida dos sacerdotes em Levítico e nos outros textos, o sacerdote é aquele que oferece, mas quem prepara, quem ajuda, quem toca, quem canta, quem cria o ambiente, quem limpa, quem mostra que está tudo pronto para que ele possa exercer o ministério sacerdotal dele, são todos os ajudadores do templo. A função da mulher é essa no seu marido, olhar para ele e falar, vamos à igreja sim, vamos servir ao Senhor sim, vem aqui, vamos orar, me ensina isso daqui, me ajuda. Aí Paulo vai lá na frente falar que a mulher deve perguntar para o marido como se a mulher fosse burra. Não é porque ela é burra, é porque ela precisa esforçar o marido dele a continuar estudando a palavra de Deus. Leva os desafios para ele, pois é, essa é a ideia. Ela não é burra, ela exerce o ministério do marido. Você é o sacerdote desse lar, vem aqui me ensinar. Não, mas procura, não, vem aqui me ensinar, se vira. Não sabe? Vai aprender, depois você volta e me ensina. Vai exercer o seu ministério. Eu vou te incentivar a isso, eu vou te conduzir dessa forma. Então a gente pode olhar em vários lugares onde o ministério do Espírito Santo é um ministério que conduz, é um ministério que abençoa, é um ministério que nos leva em direção a Deus, é um ministério que nos corrige, é um ministério que nos convence do pecado, do erro, do juízo. Qual é o papel da mulher como opositora fiel dele? É fazer exatamente essas mesmas coisas. Olha só, agora te parece que a ajudadora e auxiliadora é uma cidadã de segunda classe? Ele está te comparando e usando as mesmas palavras do Espírito Santo. Não é uma coisa de segunda classe. Não é uma coisa menor, não é uma coisa menos importante. É uma coisa absolutamente fundamental. Não é para você se encher e se achar melhor, não é isso. Lembre-se que o marido é o cabeça do casamento como Cristo. E Cristo e o Espírito Santo são equivalentes. Então não é para você se achar mais, mas não é para se achar menos. A função e o papel, ele é absolutamente claro. Olhe para a ação do Espírito Santo, olhe para o que você deve fazer. E olha como isso é impressionante. Quem ora por nós? Quem ora por nós é o Espírito Santo, certo?
O Espírito Santo ora por nós porque não sabemos como convém orar, não é isso que o Espírito Santo fala? Ou do que a palavra de Deus fala? Muito bem, se não é o Espírito Santo agindo na nossa vida, a nossa oração a Deus, ela não funciona. Sabe o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 3? Que se o homem não trata a sua mulher, que é um símbolo do Espírito Santo na vida dele, com o zelo e com o amor, igualzinho ele manda você não entristecer e não tratar mal o Espírito Santo, a sua oração é interrompida, homem. Se você não trata a sua mulher com o zelo e o cuidado devido à sua esposa, a sua oração é interrompida. Por quê? Porque da mesma forma ele está simbolizando, olha só, o Espírito Santo, quando ele é entristecido e quando ele é ofendido, ele não ora por você, a sua oração não é ouvida. Da mesma forma que a mulher deve olhar o seu marido e olhar para ele e enxergar Cristo na vida dela, e olhar para ele e buscar Cristo na vida dela, e olhar para ele como o exemplo de Cristo na vida dela, o homem deve olhar para a esposa e olhar como o Espírito Santo na vida dele, buscar o auxílio, o socorro e o consolo que ela pode oferecer na vida dele. É assim que um homem e uma mulher sabem os seus papéis. E quando você tem Cristo na casa e o Espírito Santo na casa, esse casamento não falha. Esse casamento não falha. Esse casamento não erra. Esse casamento não se perde. Esse casamento ele não pode ser atacado, porque Cristo está no lar e o Espírito Santo está no lar. É assim que Deus quer que a gente viva as nossas uniões e os nossos casamentos. É assim que Deus quer que a gente construa família. É uma família onde Deus coloca Cristo e o Espírito Santo ali dentro. O homem vai se zelar, ele vai se esforçar, ele vai buscar, ele vai se enxergar, ele vai olhar no espelho e vai buscar Cristo nele. Ele tem que imitar o comportamento de Cristo. O comportamento do sacrifício, o comportamento do amor, o comportamento da mansidão, o comportamento do ensino, o comportamento daquele que carrega o fardo, o comportamento daquele que se nega, o comportamento daquele que morre para proteger, o comportamento daquele que morre para santificar, o comportamento daquele que é o sacerdote. Esse é o cara que ele vai olhar para Cristo e vai imitá-lo. É assim que eu quero ser. E a mulher vai olhar para o Espírito Santo. Eu conforto, eu consolo, eu corrijo, eu ajudo, eu indico, eu incentivo, eu abençoo, eu intercedo. Essa é a função da mulher. Não adianta, o casamento não vai funcionar enquanto a mulher buscar ser ela aquele que se sacrifica. Ela não pode se sacrificar. A função de sacrificar é do marido. Ela não pode se negar e deixar que ele viva. Não é a função dela, é a função do marido. Ela não pode querer assumir o protagonismo e resolver todas as coisas, tomar todas as decisões, falar tudo o que tem que ser feito. É ele quem vai ter que fazer isso. Ela tem que ser o Espírito Santo, agindo dentro dele e ajudando ele a tomar a melhor decisão, a fazer a melhor coisa e tendo a coragem de se levantar e falar quando ele for tomar a decisão errada. Isso está errado. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. O Espírito Santo não faz isso na sua vida? Quando você vai tomar uma decisão errada, uma decisão imprudente, quando você vai tomar uma decisão, não deveria... Não é assim. Isso desagrada a Deus. Isso ofende a Deus. Não é assim que se faz. Vai se converter. Vai mudar-se de vida. Levanta e faz agora. Não é assim que o Espírito Santo faz no seu coração? Pois é, esposa. Faça isso com seu marido. Mas sempre que o Espírito Santo faz isso na sua vida, você sente o amor de Deus derramado em você, e você sente o carinho de Deus derramado em você, e você sente a comunhão de Deus na tua vida. Esposa, você precisa aprender a se opor ao seu marido como o Espírito Santo se opõe à sua vida. Fazendo que quando você disser não para ele, ele precisa sentir que esse não é em amor, que esse não é em fidelidade, que esse não ele é querendo o bem dele. Ele precisa enxergar nisso, porque o Espírito Santo age assim na sua vida. E você precisa agir na vida do seu marido, como o Espírito Santo age na sua vida. É assim que a gente constrói um casamento de sucesso. Um casamento que vai funcionar, ele vai funcionar dessa maneira. E aí quando a gente lê esses textos, e a gente entende dessa maneira, o que Deus criou para ser o homem e a mulher, Efésios 5 ganha uma nova leitura, e ele fica muito mais fácil de ler. Muito mais simples de ler. Porque quando você lê Efésios 5, eu nem vou entrar muito em Efésios 5, porque Efésios 5 é bem conhecido, mas eu só vou passar por ele, tá? Efésios 5, ele vai dizer assim, Mulheres,
cada uma de vocês sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido, versículo 22, tá? Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Olha só como submissão, no sentido do auxílio, no sentido da oposição fiel, ganhou um novo significado. Você não está debaixo do pé dele. Você não é o cidadão de segunda classe. Você não é aquele bicho que foi criado para ele ter um outro bicho. Não é isso. Olha só, você auxilia ele como o Espírito Santo faz com o homem, com você. Faz a obra de Cristo na tua vida. Pois é, você é essa mulher. Seja como o Espírito Santo é na vida dele. Não é se ponha debaixo dele. Não é obedecer ele em tudo, porque a sua função é se opor a ele. Mas aprenda a amá-lo e então se opor. É uma nova maneira de você ler essa submissão. É debaixo da direção dele? Sim. É debaixo da condução dele? Sim. É debaixo da liderança dele? Sim. Porque a mulher deve se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Nós nos submetemos a Cristo. Nós obedecemos ele. Nós seguimos ele. Mas olha só, Cristo não falha com a gente. Ele nos leva por caminhos errados. Se o seu marido te levar para um caminho errado, você precisa lembrar que ele precisa ser como Cristo, se opondo em amor. Por isso esse em tudo significa que você deve ser submissa ao seu marido, desde que ele seja o exemplo de Cristo. E se ele não for o exemplo de Cristo, volte à função original, seja opositora fiel e leve ele a aparecer com Cristo novamente. Essa é a sua função. Santifique o seu marido. Santifique o seu marido. Santifique a sua casa por meio de abençoar a vida do seu marido. Aí depois a gente vai ter só 9 versículos falando para o homem o que ele deve fazer. Olha como isso é injusto. São só 3 versículos falando para a mulher. 9 falando para o homem. E ele fala mais ainda sobre amar. Ame a sua mulher, ame a sua mulher, ame a sua mulher, ame a sua mulher, ame a sua mulher. Olha só, marido, acho que você precisa amar a sua mulher. Deus está mandando. Porque se você não amar a sua mulher, quando ela se opor em amor, você não vai entender. E aí você vai achar que é pegação de pé. E aí você vai achar que ela quer ser o mal. E aí você vai achar que ela só quer reclamar. E aí você vai achar, meu Deus, que mulher é essa que você me arrumou? E aí você vai achar que ela só quer saber de te estressar. E que ela não te dá um segundo, que ela não te deixa descansar. Olha só, enquanto você não obedecer a ideia de ame a sua esposa, como Cristo ama a igreja, você não vai conseguir entender a oposição fiel que ela vai te fazer. O dia em que você aprender a entender e a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, aí você vai aprender a entender a oposição que essa esposa vai fazer para você. O dia que você amar a igreja amar a esposa como Cristo ama a igreja, aí então você vai entender o seu papel. E aí então ela vai exercer o papel dela em perfeição. Aí então a garantia de que seu casamento vai ser feito com sucesso vai acontecer. Aprenda a confiar na pessoa que está do teu lado. Aprenda a confiar na instrução dessa pessoa. Aprenda a olhar para ela dessa forma, como se ela é um tipo, um símbolo, uma forma, uma maneira de Deus te ensinar quem é o Espírito Santo. Ela não é o Espírito Santo, mas ela representa. Assim como você não é Cristo, mas você deve representá-lo. Essas são as ordens dadas por Deus. Sejam eles. Porque daí o seu filho e a sua descendência vai ser educada dentro de um lar onde Cristo e o Espírito Santo trabalham em harmonia para edificar ele. Olha que ideia fantástica de criar um lar. Como que uma família dessa pode dar errada? Em submissão a Deus, Cristo e o Espírito Santo formam você, um pecador, em alguém resgatado e regenerado. Em submissão a Deus, aquele que representa Cristo e aquela que representa o Espírito Santo formam filhos para a glória de Deus. É assim que a família funciona. É assim que ela deveria funcionar. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, nós queremos, nesse momento, agradecer pela Tua palavra, agradecer pela Tua instrução, agradecer pelo Teu ensino,
agradecer pela tua misericórdia, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E por meio de símbolos e por meio de exemplos, nós podemos compreender um pouco mais do plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós podemos entender para aquilo que nós fomos feitos e entender em alegria que não fomos feitos um maior que o outro, que não fomos feitos um superior ao outro, um mais importante que o outro, mas nós somos feitos para nos complementar, para cooperar, para ajudar e para representar o teu reino aqui nessa terra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos mulheres que a cada dia se esforçam para ser essa oposição fiel. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque essas mulheres entendem e buscam compreender a cada dia mais qual é a função que o Senhor deu para cada uma delas e busca, Pai, da maneira diligente, da maneira que te agrada, da maneira que edifica, ser mais e mais representantes do Senhor na vida do casamento, Senhor. Nós queremos, Pai, te pedir em nome de Jesus que o Senhor trabalhe na vida dessas mulheres, que o Senhor visite, Pai, o coração delas, para que elas possam compreender a melhor maneira, Pai, de ser a opositora fiel, de ser o socorro, o auxílio, a ajuda, a oposição, mas uma oposição em amor, Senhor. Que a cada dia elas possam entender e executar esse papel com maestria e com perfeição, porque seguidos e dirigidos pelo Teu Espírito, elas sejam capacitadas a exercer esse ministério. Que elas possam, Pai, entender e amar e se alegrar em compreender que o ministério delas é tão fundamental quanto qualquer outro ministério dentro do reino. Elas não são menores, elas não são menos importantes, elas não são secundárias. Não importa, Pai, o que o mundo fale, que em nome de Jesus elas tenham a convicção e a certeza de que elas são fundamentais para um casamento e para uma família de sucesso. Dá, Senhor, o entendimento, a compreensão e a alegria para que elas possam seguir a cada dia buscando no exemplo do Espírito, no exemplo da palavra de Deus, viver a Tua vontade dentro desses lares e que elas possam ser instrumentos Teus para a santificação das suas casas, para a educação e instrução dos filhos, para a santificação e bênção dos seus maridos. Aquelas, Pai, que têm maridos que ainda não são crentes, que em nome de Jesus elas possam exercer esse ministério de fidelidade dentro de suas casas, ser o testemunho vivo do Senhor e por meio delas, Pai, esses maridos possam encontrar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor visite esses lares, que o Senhor visite essas casas, que o Senhor visite esses casamentos e essas famílias, que o Senhor ensine, Pai, que essas mulheres e esses maridos podem sim, Pai, ter casamentos de sucesso, famílias vitoriosas, para a honra e para a glória do Teu nome, enquanto eles imitarem o Senhor e enquanto eles aprenderem em Cristo e no Espírito Santo como conduzir os seus casamentos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor derrame a Tua paz sobre o coração deles, para que em cada dia, nos conflitos, nas dificuldades, nas ofensas, nas dificuldades do dia a dia de um casamento que existem, e nós sabemos disso, eles possam se lembrar de Cristo, do Espírito Santo e das suas funções dentro daquele lar. Que eles possam, Pai, trabalhar as dificuldades com a alegria de quem tem certeza de que está num ministério santo, está no ministério mais fundamental da igreja, que é a família, Pai. Nós somos feitos de família e te pedimos, Pai, que as famílias da Tua igreja sejam abençoadas em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pelas nossas famílias, para que elas sejam exemplos nas suas comunidades, Pai. Que por meio da dinâmica, que por meio da bênção que acontece dentro dos nossos lares, que pela presença do Senhor em nossas casas, nós possamos testemunhar aos nossos vizinhos do amor que existe, da alegria que existe e da perfeição que é uma família viver debaixo da vontade de Deus, Senhor. Usa, Pai, a cada um de nós, mas usa-nos como famílias para testemunhar e para pregar o Teu Evangelho, Pai. Que nós possamos ser instrumentos da Tua graça, que nós possamos ser instrumentos da propagação do Teu Evangelho, da expansão do reino e da Tua glória, Pai. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de saber pontualmente se nessa noite há alguém nos visitando pela primeira vez aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Há alguém? Se houver, faça algum aceno. Eu creio que não, né? Todos da casa, todos de sempre, né? Tá certo. Que bom estarmos aqui para esse tempo, mais uma vez que Deus nos permitiu. Eu queria deixar aqui alguns avisos pontuais muito necessários para todos nós. Tome atenção aí,
para que você não fique aí de fora de nenhuma dessas ênfases. Primeiro aviso aqui é que nós temos aí nesse domingo o nosso boletim. Se você ainda não o pegou ali na nossa recepção, passe ali, leve-o para casa, aí tem informações importantes do dia a dia da igreja, desse domingo que nós tivemos, assim como do seguinte, dessas próximas semanas também. Guarde aí, deixe aí, que ele possa ser um guia aí para você em meio ao teu dia a dia de igreja. E também é uma oportunidade, você pode também levar o boletim, talvez levar para algum conhecido, para algum amigo, ele conta um pouco do que é a igreja no seu momento. Então, está sempre aí uma oportunidade de você ter esse aproveitamento acerca do boletim também, tá certo? Aviso aqui que na quarta-feira dessa semana nós temos estudo bíblico, mergulhando nas escrituras aí. A gente se reúne aqui para aprofundamentos muito interessantes. Temos estudado aí sobre graça, agora no Evangelho de Marcos, então algo muito importante e muito proveitoso. São encontros abertos, conversa livre. Se você tem esse tempinho na sua semana, venha que você não vai se arrepender. É um tempo muito gostoso, muito abençoado, e nós incentivamos aqui você a não deixar de vir e não perder essa oportunidade se você tiver esse tempo na sua semana. O outro aviso que eu também faço diz respeito ao próximo final de semana, no caso sábado. Nós vamos ter aqui, vamos fazer um encontro de casais. Como parte do mês da família, nós separamos esse sábado, horário das 19h30, como um tempo aí de aproveitamento, de conversa no assunto. É algo que é muito importante para a igreja. Nós vamos começar a fazer isso até que a gente consiga escalar isso numa escala maior, numa oportunidade maior. Mas nós vamos ter no próximo sábado. Então, reserve esse tempo, crie essa oportunidade. Se você tiver alguma coisa já em vista, tenta readequar, reorganizar. Venha, porque certamente vai ser um tempo muito importante, abençoado. Venha, represente a sua família, ore por isso, para que seja um importante momento aí para você e para a sua casa, tá bem? No domingo, pela manhã, nós teremos uma assembleia extraordinária muito importante. Nós temos aí assuntos de grande necessidade aqui para o nosso dia a dia de igreja, e vamos tratar também da venda do Templo 1. Surgiram propostas, nós vamos aí considerar como igreja aqui sobre o que fazer a respeito dessas propostas. Vamos ver se a gente decide sobre alguma delas. Então, assim, ore nessa semana, tá? Por isso, é muito importante para que o Espírito Santo aqui nos dirija numa coerência daquilo que está no coração de Deus. Venha preparado, ore pela assembleia e venha domingo, 10 horas da manhã, aí sequente aí ao nossa abertura da manhã, ao nosso café, nós teremos essa assembleia. Irmãos, é muito importante a presença da igreja. Isso é um assunto muito expressivo, precisamos de um bom quórum de presentes aí para participarem dessa decisão. Então, como sempre, é de muito valor você vir à igreja no domingo pela manhã, mas realmente priorize isso, não deixe de vir, que é algo da maior importância para a igreja e para o seu dia a dia, tá bem? Então, esses são os principais avisos que nós temos aqui desses próximos dias, dessa semana. Os demais você pode acompanhar aí no boletim. O último que eu havia esquecido e que acabei de lembrar é que nós teremos no dia 31 de maio o churrasco da família. Era esse, Hélio, que você estava fazendo, né? Que bom, maravilha, é esse mesmo. Estava aqui tentando me lembrar qual que era. Churrasco de encerramento do mês da família, sábado, dia 31 de maio. Vai ser no horário das 11 horas. O Hélio com a equipe ali de churrasqueiros estão querendo se aventurar numa costela no chão, né? Não cria expectativa, Hélio? Agora eu já falei, agora está gravado, dá para ser, né? Então agora a missão dada será a missão cumprida, amém? Amém. Quero seu amém nisso, hein, Hélio? Tá bom? Então, assim, gente, um tempo gostoso para a gente encerrar o mês da família. Então, se você não fez a sua inscrição, a gente tem o Gabriel, nosso secretário da igreja, está lá no fundo da igreja, né? Ele tem nos ajudado nessa parte aí das inscrições. O link já foi compartilhado no grupo da igreja. Se você tiver alguma dificuldade, procure algum irmão, procure o Gabriel, procure a mim, ao Rafa, qualquer pessoa que possa te ajudar. Mas o importante é que você não fique de fora. Tem um valor ali simbólico daquilo que
tem a ver com a organização desse momento, tá bom? Mas venha com a sua família, vai ser um sábado muito gostoso aqui no nosso campinho, permitindo o Senhor, com um tempo gostoso. 11 horas da manhã nós faremos esse tempo aí e de grande aproveitamento aí, encerrando o nosso mês da família, tá certo? Por agora, antes de orar, encerrando esse tempo de culto, meus irmãos, nós estamos muito gratos a Deus. Esse é o domingo que nós comemoramos e agradecemos a Deus pelas nossas mães, pelas nossas mamães. Todos nós, não é? Chegamos a essa existência porque Deus nos deu as nossas mães e nós temos profunda gratidão. E hoje é um dia do qual nós agradecemos, junto com a nossa cultura comum, é um dia de a gente louvar a Deus pela vida das nossas mães. Pela manhã nós tivemos aqui um café da manhã, gostoso aí, as que estiveram presentes puderam participar, e agora nós vamos entregar uma lembrancinha para todas as mães que estão presentes aqui. Então eu quero convidar todas as irmãs que são mães, que coloquem-se em pé, a gente tem um time ali atrás, apostos, com uma lembrança muito especial, feita com muito carinho pela nossa equipe de eventos. Né? Uma semana aí agitada, um trabalho de dedicação, de detalhe, feito aí por essa nossa equipe. Irmão, mas não fiquem tímidas, fiquem em pé para ganhar suas lembranças, tá certo? E nós somos muito gratos a Deus pelas suas vidas. Tá certo? Eu vou aqui orar por vocês também. No próximo domingo a gente ainda vai ter uma extensão dessa gratidão. Nós vamos ter aqui as nossas crianças também participando com o momento. Não é? Hoje é o domingo da situação, muitos ausentes, então não foi ali o pack geral completo, mas leve essa lembrança da igreja e que alegria, que bênção você a ser aí abençoada, contemplada como instrumento do Senhor para a vida, tá certo? Ok? Bom, agora junto com as mães, convido a todos que se ponham em pé, nós vamos orar agradecendo a Deus por mais um culto, tá bem? E que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse culto gostoso e abençoado? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui nessa casa que se chama Casa Tua. É um lugar de encontro para o Senhor, com o Senhor, do teu povo, dos teus filhos. Que gostoso, Pai, mais um culto. Que especial mais um tempo com o Senhor, com a tua palavra, na adoração, na gratidão, na intercessão, no ofertar, no louvar, no aprender, no meditar, no refletir, no comemorar, no se compromissar aqui diante de tantas coisas que a gente tem em vista também. Quantas boas oportunidades, e nós te agradecemos. Agradecemos a Ti por esse culto, agradecemos a Ti por esse domingo. Agradecemos de uma maneira especial, Senhor Deus, esse dia em que se celebra o Dia das Mães. Obrigado por essas mulheres tão notáveis, tão abençoadas que o Senhor colocou nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por ter essa alegria de celebrar, comemorar esses dias, ó Pai. Aqueles que de alguma forma não vivem mais esse convívio direto, presencial com as suas mães, que hoje seja um dia de doce saudade, de conforto, ó Pai, nos seus corações. Em gratidão, ó Pai, as mulheres que o Senhor trouxe e fez existir na vida desses, ó Pai. Aqueles que têm o privilégio, o benefício, Senhor Deus, de terem mamães por perto, Senhor Deus, quer presencialmente ou ainda que a distância, mas por perto, vivas, abençoadas por perto. Pai, que haja, Senhor Deus, um reconhecimento da bênção que é a maternidade na vida delas para com as nossas vidas, ó Pai. Que haja, Senhor Deus, gratidão ao Senhor, que filhos, mesmo crescidos, orem pelas suas mães, dediquem às suas mães em retorno ao carinho, à dedicação daquilo que essas mulheres com tanto amor já se empregaram pela vida dos seus. Os filhos menores, adolescentes, jovens, crianças, que aprendam, Senhor Deus, a viverem a obediência, que será abençoada a vida deles por meio, ó Pai, de uma maternidade aplicada à vida deles e que eles caminhem, Senhor Deus, já desde sempre em gratidão, recebendo todo o amor, todo o acolhimento que vem por meio das mães, sendo bons filhos, ó Pai, sendo filhos do Senhor, amando e correspondendo, ó Pai, interagindo aí adequadamente aquilo que cada mãe tem se dedicado no cuidado aos seus.
Então que essa seja uma verdade, ó Pai, nos filhos da nossa casa, que tenha as suas mães por perto, que tenha as suas mães bem aí pertinho no contexto dos seus lares e das suas famílias. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos pela vida das nossas mães. Pai, abençoe essa nossa semana, tudo que vem pela frente. Leve-nos no poder do Teu Espírito e que a gente viva momentos extraordinários na direção do Senhor, Pai. Daquilo que temos em vista e planejado, abençoe, Senhor Deus, para que seja conforme a Tua vontade, o Teu querer. Venha com a Tua palavra final, venha com o Teu propósito sobre tudo, Senhor Deus. E que a gente alcance, Senhor Deus, a Tua vontade, o Teu reino, o Teu querer em todas as coisas. Mas nos fortaleça para todos os momentos dessa semana também, Pai. E que em tudo, Senhor Deus, a gente viva momentos preciosos com o Senhor sobre as nossas vidas e nos conduzindo a cada momento. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos. E agora, ó Pai, que o Teu amor, o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a consolação e o conforto do Espírito Santo esteja com toda a sua igreja, hoje, nessa noite, nessa semana e para todo sempre. O povo de Deus diz... Deus abençoe, meu irmão. Vai com Deus. Boa semana. Ser abençoada minha